Quando eu estava para chegar aqui, para vir para cá, Deus queimou no meu coração essa canção. É fácil cantá-la, pronunciá-la, mas a gente vive num evangelho, pelo menos nos dias atuais, em que se você diz que perde tudo pelo Senhor, parece que você está falando alguma coisa errada. Eu não entendo isso. Dois anos e meio atrás, quando Deus disse assim: eu quero que você entregue tudo. Talvez para muitos parece não ter sido uma entrega, porque para muitos parece que foi algo glamouroso morar nos Estados Unidos. Mas para quem está perto de mim, sabe o que é que eu tive que fazer? Porque eu tive que abrir mão, porque eu tive que renunciar, eu tive que entregar tudo. E Deus começou a falar comigo e dizer assim: é isso que você tem que ensinar, porque é isso que eu ensino aos pastores, e é isso que eu quero que eles ensinem a vocês. Em qualquer igreja do amor, a gente está online com todos os campos agora. Nós fomos chamados para entregarmos tudo. Nós fomos chamados para morrer. Esse começo de quarta profética vai trazer uma das maiores profecias de Deus para mim e para você. Escuta. Se você talvez acha que eu vou chegar aqui para falar alguma palavra profética no sentido de alguma bênção, alguma promessa, alguma realização, alguma conquista, não. A palavra de hoje vai ser: eu e você vamos ter que sair daqui mortos. Porque para Deus só quem morre vive. Hoje eu e você vamos sair daqui entendendo que a nossa vida não é nada. Eu vi com um filhão, e ele estava falando: pastor, engraçado, a pastora Thalita fez um story feliz da vida, porque ganhou pipoca, ganhou aquele amendoinzinho, como é que é? Paçoca. E eu disse assim para ele, eu disse: filho, deixa eu te falar uma coisa. Deus já nos deu o privilégio de a gente viver muita coisa, muitas conquistas, muitas realizações, muitas promessas, mas uma coisa que eu tenho vivido e eu tenho aprendido na minha vida é que tudo isso é nada e que eu tenho que viver na simplicidade. Porque quando a gente pensa que quando a gente subir para o céu a gente não leva nada, escuta o que eu estou dizendo, nada humano. E com isso eu não estou dizendo que você não tem que viver sonhos, que você não tem que ter realizações, conquistas e promessas. Eu sei que Deus faz tudo, porque Ele dá o pacote completo, como minha filhota Gabi falou. Mas deixa eu falar uma coisa para mim e para você.
A maior promessa e profecia que Deus tem para nós é a de irmos e fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é batizando no meu nome, não é batizando no seu nome, não é batizando no nome da igreja do amor, é batizando no nome daquele que está acima de todos os nomes. E a minha pergunta é: e essa profecia é a profecia que eu e você temos feito questão de viver? Ou nós somos aqueles que querem vir para a igreja, ouvir uma palavra profética, porque a gente quer sair daqui animado, sabendo que Deus vai dar alguma coisa? Não, Deus não vai dar, Deus vai tirar. Deus vai tirar tudo aquilo que precisa ser tirado. Deus vai arrancar tudo aquilo que está impedindo o fluir da unção, do poder, da graça, da glória. Sabe para quê? Para a gente ir fazer discípulos, para a gente levar Jesus para as pessoas. Eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo. Tu és o meu tesouro de valor, e Yeshua, Yeshua. Tu és o meu, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo. Tu és o meu tesouro de valor, e Yeshua, Yeshua. A gente vai começar essa palavra pelo final. A gente não precisa esperar. E não é o apelo não. Calma. É outro. Esse é para mim, esse é para você. A gente não precisa esperar essa mensagem toda ser pregada para a gente fazer isso. Desde que eu subi no altar, Deus disse assim: filho, se prostra, se entrega. Eu queria que você, como igreja do amor, fizesse a mesma coisa. Você só não vai se ajoelhar se você não puder. Mas se você puder, se entregue. Oh Deus, nós queremos começar esse culto nos entregando. Entregando nosso coração. Oh Deus, entregando nossas vontades, nossos planos. Oh Deus, nossa casa, ministério. Oh Deus, nós queremos declarar que nós somos teus. Nós queremos declarar que essa igreja é tua e que nós dependemos do Senhor, meu Deus. Oh, existem milhares de pessoas agora, Senhor, em todos os campos, em vários lugares do Brasil e do mundo, estão se prostrando diante de Ti, Senhor, para reconhecer, Pai, que a maior profecia para a nossa vida é de irmos, fazermos discípulos, é de negarmos a nós mesmos, é de te seguirmos, é carregarmos a nossa cruz, sabendo que é perdendo que se ganha, é morrendo que se vive. E hoje, Deus, nós já queremos nos colocar diante de Ti, porque hoje nós queremos depois nos levantarmos comprometidos, porque queremos viver o verdadeiro evangelho, o evangelho que vai, o evangelho que dá, o evangelho que te imita,
Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Prepara o nosso coração para aquilo que vai ser trazido pelo Teu Espírito. Que a profecia seja lançada, que a voz profética seja ouvida, para vivermos, Pai, o chamado que tem um valor, o chamado que nos custa tudo. E hoje, que essa canção seja a nossa oração, Deus. Que seja o clamor do nosso coração, porque Tu és o tesouro da nossa vida, Deus. Eu Te entrego tudo, eu Te entrego tudo. Tu és o meu tesouro de valor, Yeshua. Oh, eu Te entrego. Fala isso para Ele, igreja. Eu Te entrego. Tu és o meu tesouro de valor, Tu és o meu tesouro. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, na medida que eu Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, na medida que eu Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo cada dia. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, eu entregarei, Tudo entregarei. sim,
É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. De que vale ter as poesias, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar. Fique em pé no seu lugar, vamos adorar. Existe um temor nesse lugar. Vamos. Arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. Celebre a presença do Senhor nessa noite. Oh,
Demonstre o seu amor por Ele nessa noite. Oh, nós dependemos de Ti, Senhor. Essa igreja te ama. Oh, senta aí um pouquinho no seu lugar. Ah, meu Deus do céu. O chamado que custa tudo. Hoje a palavra profética é a respeito da maior profecia que Deus já lançou sobre mim e sobre você. Quando a Bíblia diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a maior profecia. Olha para mim. Olha para mim. Será que é essa profecia que está sendo a base da nossa vida? Será que é essa profecia que está norteando, guiando, direcionando a nossa vida? Será que é a profecia do glamour, do ganhar? A Bíblia vai trazer no livro de Lucas 14 algo que saiu do coração de Deus. E aquilo que saiu do coração de Deus para muitos não foi uma coisa boa que foi dita. E quando eu digo muitos, eu estou falando de multidões, eu estou falando de milhares de pessoas que estavam acompanhando Jesus. Escuta isso: acompanhando, não estavam seguindo. Deixa eu já fazer uma pergunta para mim e para você hoje. O que é que a gente está fazendo? Está acompanhando ou está seguindo? Sabe, quem acompanha quer andar ao lado. Porque quem acompanha quer, na verdade, esboçar suas reações, mostrar quais são seus planos, e muitas vezes dizer assim: não vamos por aqui não, vamos pelo outro lado. Mas quem segue não tem escolha. Quem segue vai atrás. Porque quem segue sabe que quem está na frente é mais importante. Que quem está na frente sabe tudo sobre a estrada, tudo sobre o caminho. Não vai deixar a gente pegar atalhos. Jesus falou algo que para aquela multidão não foi muito bem aceito. Mas Jesus não estava preocupado com as pessoas, o número de pessoas que o acompanhavam. A maior preocupação de Jesus era com aqueles que o seguiam. Porque quem acompanha você, uma hora cansa e te deixa só. Mas quem segue, ela sempre vai olhar e confiar em quem está à frente. Porque sabe, vamos lá, da expertise, da capacidade, da qualidade que você tem. Por isso que Jesus falava coisas que ele não estava nem aí para as multidões, porque ele queria ensinar as multidões a verdade. Jesus não estava à procura de fãs. Jesus estava à procura de soldados.
Porque um fã pode estar vibrando com você por um momento, mas ele pode passar aquele foguinho, aquela paixãozinha, e já se tornar fã de uma outra pessoa. Com soldado, quem é soldado tem que ser leal. Quem é soldado sabe que o que o general diz está dito. Existe questionamento se um general te dá uma ordem, se o comandante diz assim, faz isso, tem que se cumprir. Por isso que Jesus vai chegar para uma multidão e vai dizer assim: se você quer vir após mim, você vai ter que deixar tudo, vai ter que aborrecer família, vai ter que carregar cruz, vai ter que negar a si mesmo. Para pensar, a gente gosta quando alguém fala pra gente algo que vai nos beneficiar, não? Se alguém chega hoje para você e falar assim: você não sabe, amanhã você vai ganhar um carro novo. Olha, filho. Aí nessa hora a pessoa diz: isso é profecia de verdade? Isso aí é de Deus. É de Deus. Se alguém chega para você e diz assim: olha, se prepara, porque amanhã vai cair na sua conta 1 milhão de euros, não é nem dólares, é euros. Aí a gente, profecia, meu Deus, é para mim. Você até tira dos seus irmãos, é minha, peguei. E se ainda for muito, porque tem cristão supersticioso, ainda dá os tapinhas assim, ó, é meu, pronto, ninguém toma. Mas se alguém chega para você e fazer assim, abandona tudo, deixa tudo de lado, perde tudo. Primeira coisa que a gente faz é estar repreendido em nome de Jesus. É ou não é? Porque a gente não considera a profecia. A gente já fica receoso. Isso é de Deus? Nada, rapaz. Mas Deus é o Deus que Ele ama a verdade. Havia uma profecia a respeito de Jesus, e Jesus sabia, Ele ia vir ao mundo. E essa profecia tem tudo a ver com esse chamado que custa somente tudo. Ele ia vir ao mundo, Ele ia representar o Pai, sendo o caminho que levaria ao Pai. Mas Ele sabia que Ele ia sofrer, Ele sabia que Ele ia ser caluniado, Ele sabia que muitos não iam acreditar nele, Ele sabia o tipo de morte que iria de morrer, a mais cruel possível da época. Mas quando o Pai disse isso para ele, ele aceitou. Mas quando Pedro chega para ele para dizer: não, Jesus, para de falar isso ao seu respeito. É como se Pedro dissesse: essa não é profecia do alto. Sabe o que é que Deus fala? Jesus fala para ele: arreda-te, se afasta, sai de perto de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que tudo tinha que acontecer, porque se não acontecesse, eu e você não estaríamos hoje aqui. Para pensar no preço que foi pago por Jesus. Mas o maior erro nosso, da igreja do Senhor Jesus, é que depois que esse preço foi pago, a gente pensa que a gente também não tem que pagar um preço. E eu não estou falando de pagar preço por salvação,
Porque a salvação é pela graça e através daquilo que Jesus fez. Mas a gente precisa pagar um preço para poder levar a salvação que nós recebemos um dia de Jesus para as vidas que precisam ser alcançadas. Mas a gente está tão mergulhado nas nossas profecias, nas profecias que vão nos ajudar, nas profecias que vão nos beneficiar, na profecia que vão fazer com que nós apenas brilhemos, quando na verdade todas essas são efêmeras, são passageiras. Um carro passa, uma casa passa, qualquer outra coisa humana, trabalho, qualquer coisa, dinheiro, tudo passa. Só tem uma coisa, gente, que pode ser que a gente nem leve para o céu antes, porque vamos dizer que a gente não veja a volta de Jesus, a gente parta antes. Mas vai ter uma hora em que Jesus vai voltar. E de repente, imagina a gente lá, e a gente perceber que tem algumas pessoas que um dia, porque a gente perdeu, elas ganharam. Porque a gente perdeu a privacidade da nossa casa, porque a gente abriu uma célula. Porque a gente perdeu talvez um tempo de qualidade que a gente queria ter para a gente mesmo, mas a gente teve que parar, sabe por quê? Para ouvir alguém que ia se suicidar. Porque a gente perdeu. Porque de repente a gente teve que ser generoso, como foi falado aqui. E talvez você pensou assim: deve ter alguma família que precisa tanto de ajuda nessa hora. E você pensou assim: tem Marcha do Amor, tem Mercado Solidário, eu quero ajudar alguém. E de repente essa pessoa não foi só ajudada com um alimento, ela foi ajudada com uma semente. Porque o alimento foi somente um instrumento que Deus usou para que essa pessoa pudesse ver Jesus através de um alimento que você doou. E através disso, essa pessoa se converteu. E quem sabe, não veio a família toda por causa da sua perda. Esse chamado custa tudo, gente. Esse chamado não se resume a vir para um culto, gente. Esse chamado não se resume a participar de um encontro com Deus, a participar de um retiro espiritual, a fazer alguma coisa. Esse chamado é tão amplo, porque ele envolve o maior coração de todos os tempos, é o coração de Deus, do Pai. E o coração do Pai diz assim para mim e para você hoje: perca tudo. Entrega seus planos, entrega seus sonhos, entrega os seus desejos, entrega a sua vontade, entrega os seus talentos. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: e aí, o que é que a gente está fazendo? Quando eu saí daqui, é porque eu tinha que dar. E quando eu digo dar, eu estou falando dar em todos os sentidos, seja financeiro, seja de talento, seja família, seja ministerialmente. Eu tive que dar. Eu tive que perder. Acostumada a iniciar um culto com uma multidão, graça e paz, igreja do amor, todo mundo ali, animado, feliz e vibrando. E de repente eu estou começando um culto com 3 pessoas e gritando, graça e paz, igreja do amor, como se tivesse uma multidão. Abrindo mão de tanta coisa, mas porque eu entendi. O chamado custa tudo, gente. E se custou para mim, vai ter que custar para você.
Porque nós estamos no mesmo barco. Hoje, eu quero que você entenda que Deus está nos chamando, não é para viver, não, é para morrer. Para morrer para nós mesmos. Para a gente sair daqui, não como fãs da igreja do amor, mas como soldados da igreja do Senhor. Quem está comigo? Você que está nos campos, você está entendendo isso? Por isso que a gente vai ter que entender algumas coisas. A primeira é que o discipulado, porque o discipulado faz parte do chamado, faz parte do seguir. Só segue quem é discípulo. Discípulo é um seguidor, discípulo é alguém que imita. E o discipulado começa com uma decisão radical. Lucas 14, versículo 25 ao 27 diz: ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes: presta atenção nisso, se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando a Bíblia fala aqui sobre aborrecer, a palavra grega usada para aborrecer é miseo, significa amar menos. A Bíblia não está falando de forma alguma do aborrecimento de deixar o seu familiar furioso, com raiva. Não. A Bíblia está dizendo assim: ninguém pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Você ama sua esposa, você ama seu esposo, você ama seus filhos, você ama seus pais, você ama aqueles que fazem parte da sua família, da igreja, mas entenda uma coisa: você não pode amar menos a Deus. Esses dias eu falei para os pastores: amo todos eles, mas eu amo muito mais a Deus do que eles. E a mesma coisa com você, porque o nosso compromisso, filhos, ei, escuta, é com Ele. Você está pensando que sou eu que te chamo? Você está pensando que sou eu, como pastor, que te convoco? Você está pensando que sou eu que coloco diante de você um propósito? Não, foi Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, diz o Senhor, fui eu o que escolhi a vós outros. E sabe por quê? Ele escolheu para que a gente vá e dê fruto, e que esse fruto permaneça. E só tem uma forma do fruto permanecer: é quando você segue, é quando você deixa ser poldado, é quando você perde, é quando você aceita a decisão radical, porque essa aqui é loucura. Imagina Jesus chegando para uma multidão e dizendo: é o seguinte, tem que amar menos seu pai, sua mãe, você tem que aborrecer irmão, irmã. Aqui o que ele está mais interessado não é em agradar uma multidão que talvez o ovacionava. Não. Ele estava interessado em confrontar. Por isso que a palavra profética de hoje para mim e para você vai ser uma palavra confrontadora. E sabe por que vai ser confrontadora? Porque eu e você só vamos poder viver realmente de verdade profecias da parte de Deus quando diante do confronto a gente aceitá-lo. E quando a gente aceita o confronto, Deus arranca coisas que precisam ser arrancadas, porque se Ele não arrancar, a profecia não se cumpre. Não se cumpre.
que Deus está dizendo é: se for para escolher entre a família e eu, me escolhe. E eu sei que isso aqui para um judeu era algo doido, porque o judeu ainda hoje honra muito a instituição familiar. Você vai ver 10 mandamentos: honra pai, honra mãe. Mas o que ele quis mostrar é o seguinte: meu lugar está acima da sua família. Você sabe, quando eu vim para Paulista, eu estava na igreja do meu pai, eu servia na igreja do meu pai, eu estava acostumado com a minha família. E aí de repente Deus faz assim: bora, vai para Paulista. Eu tive que estar aqui, cuidar de vocês. Me pergunta quantas vezes eu encontrava meus pais, meus irmãos. Pouquíssimas. Por quê? Abre mão. A gente vai para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, a gente teve que abrir mão de família. Você sabe o que é ficar num WhatsApp, numa chamada de vídeo? Sabe o que é ter uma família linda, espiritual, e de repente você, no início, não ter ninguém? Sabe o que é ficar olhando o online, aí ó, e chorando porque queria estar aqui? Mas sabe por que eu fiz isso? Eu amo mais a Deus. Eu tenho um chamado. Nós temos uma missão. E a nossa missão é ganhar multidões e cuidar muito bem delas. E a gente não pode perder de vista isso, filhos. Porque essa igreja não tem que ser uma igreja linda na estrutura, linda no online. Essa igreja é uma igreja viva do lado de fora, de casa em casa, em cada célula, no ambiente de trabalho. Hoje eu fui no ambiente de trabalho lá do meu filhão, pastor André. E que alegria eu tive, sabe por quê? Porque quando eu cheguei lá, era um dizendo: pastor, 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 sou de tal célula, sou da célula de Gui, e olha, eu sou de tal célula. E todo mundo ali dentro daquele trabalho entendendo que ali sim, eles são igreja. Tem um chamado, tem um chamado. Esse é o meu chamado, é o seu. Vai custar tudo, vai fazer a gente perder muita coisa, mas vale a pena. Ele fala: abandona a família, aborrece a família. Mas ele também diz assim: carrega a cruz. Tem muita gente que só carrega a cruz como símbolo religioso. Coloca a cruzinha no transilim. Mas cruz não é para ser carregada em transilim. Cruz é para ser carregada aqui no coração. E sabe quantos dias é que você e eu temos que carregar? Somente todos os dias, negando a nós mesmos, entendendo que a gente precisa seguir a voz de Deus. A gente precisa, muitas vezes, por estar carregando a cruz, ser zombado. Muitas vezes carregando a cruz, ser humilhado, porque esse era o símbolo da cruz naquela época. Era alguém que quando carregava, todo mundo sabia: esse aí não volta mais. Eu já venho falando isso há muito tempo. Antes de pandemia, na pandemia, depois da pandemia. Escuta, igreja do Senhor Jesus, a coisa está piorando, e todo mundo sabe disso. E não é só piorando no Brasil, é nos Estados Unidos, é em qualquer lugar do mundo. E a minha pergunta é: e aí, vamos carregar a cruz? Quando a coisa apertar. Porque quem acompanha, quando a coisa aperta, sai de perto. Quem segue está pronto para morrer por ele. Pergunta ao seu irmão aí, dá um sorriso bonito para ele, pergunta assim: e você está pronto para morrer por
por Jesus? Pergunta o outro: você está pronto para morrer por Jesus? Mas não é apenas morrer fisicamente, pastor. Não. Você está pronto para morrer para o ego? Está pronto para morrer para o orgulho? Está pronto para morrer para a vontade própria? Está pronto para morrer para o direito de estar certo? Morrer para o conforto, para a sua imagem, para a sua autonomia? Ei! Não pense que Jesus está dizendo assim: vem cá, filhão, vem para cá, para o meu lado. Vai ter um desfile de glória agora, e eu vou te honrar. Tua vitória vai ter sabor de mel. Escuta, Jesus está dizendo assim: vem cá, filhão, fica atrás, me segue. Vê como eu me comporto, vê o que eu vivo, e que seja um exemplo para você não desistir quando a situação ficar difícil. É como se Jesus dissesse assim: carrega a cruz e se prepare, porque você vai ser rejeitado. Se prepare, vai ser caluniado. Se prepare, vai ser esquecido, mas você vai continuar. Sabe qual é o maior problema muitas vezes da gente? A gente quer o Jesus que ama, a gente quer o Jesus que puxa para perto, o Jesus que vai fazer o cafunézinho, mas a gente não quer o Jesus que exige e que fala coisas que a gente diz assim: será que é Deus mesmo? Não. O que Jesus quis falar para aquela multidão é o seguinte: não quer me seguir, então nem começa. Porque é melhor nem começar do que começar, parar no meio do caminho e ser um motivo de tropeço e escândalo para muitos. Por isso que tem muita gente, sabe, eu estou cansado de, às vezes, de repente vem uma coisa assim, uma mensagem que aparece em celular: fulana de tal, que era cristã, que era tinha se convertido, agora está de volta à vida regressa, como se não fosse nada. Filhos, deixa eu falar uma coisa para mim e para você: a decisão é radical. Escuta, não venha para essa igreja se você quer continuar acompanhando Jesus. Não venha para essa igreja se você quer apenas ouvir as canções, sentir um arrepio, se emocionar, mas não ter mudança de vida. Deixa eu te dizer, esse lugar é um lugar de morte, esse lugar é um lugar de transformação, esse lugar é um lugar de perdas, esse lugar é um lugar de negação da nossa própria vida, porque quando a gente se nega, a gente manifesta não a nossa, mas a dele. Que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Uma pessoa chegou para mim e fez assim: aí, pastor, vai batizar sábado? Eu disse: não. E escuta, eu vou explicar por quê. Graças a Deus, hoje tem muitos pastores e líderes que têm sido bênção e fazem isso. Mas eu não estou aqui, gente, para ser popstar. Eu não estou aqui para batizar uns e outros não.
Eu não estou aqui para dizer, fulano de tal é conhecido, então deixa eu batizar. Não, peraí, vamos lá, vamos fazer a média aqui, porque cicrano é muito importante. Meu amigo, importante aqui é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Só Ele, é a Trindade. Escuta, igreja, bora morrer. Talvez você disse assim, pastor, tu vai hoje, que bênção. Ele está pedindo para eu morrer. Você me conhece. Você me conhece. Se não for a vida de Jesus em nós, igreja do amor, a gente não seria a bênção. Ninguém aqui é bênção. Ele é a bênção em nós. Por isso que tem que ter decisão radical, gente. Ou você aborrece, ou você morre. Aí tem gente assim, vou seguir, mas vou seguir do meu jeito. Não. Para. Se você achar que vai seguir Jesus do seu jeito, você vai para o inferno do seu jeito, pensando que está seguindo Jesus. E o pior de tudo, sabe o que é? O diabo se transforma em anjo de luz. Aí você está, estou seguindo Jesus, daqui a pouco entra no inferno. O que é isso? Mas é verdade. Gente, a Bíblia diz, no final, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome. Deixa eu te falar uma coisa. O nome de Jesus tem todo o poder. Tem poder quando um cristão ou quando um ímpio, escuta, declara. Porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o nome. Só tem salvação aqui, não é por causa de nenhum pastor não, gente. É por causa de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus. Se tem alguém que é curado, que recebe um milagre, não é porque fulano de tal tocou, uau, o milagre aconteceu. Que nada. Foi o nome de Jesus. E se a gente não entender isso aqui, a gente vai estar vivendo uma vida e que quando acabar tudo vai dizer, gente, estou no inferno? Como assim? Sabe por quê? Porque se eu viver para mim, não, tem que ser como Paulo, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso que eu não estou aqui te sugestionando ser discípulo de Jesus. Não é uma sugestão, não, é uma entrega total, é um comando, é uma ordem. Eu e você, ei, temos que seguir esse chamado. Bora aí, fazer discípulos de todas as nações. Vamos batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para isso, se prepara, vai ter que ter uma decisão radical. Não pense que vai chegar aqui, vai se tornar líder de célula e daqui a pouco se torna supervisor, coordenador, líder de rede, pastor, agora pastor da igreja do amor. Deixa eu te falar uma coisa: lixo. Não. Aqui é o seguinte: é pastor, é líder de célula, é supervisor, é coordenador, seja o que for, é servo. Só tem um que tem que brilhar. Nem todo mundo toma uma decisão dessa. Nem todo mundo quer se render. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem uma segunda coisa que a gente precisa entender. Deus é muito aberto no que Ele fala. Quando Ele pede para a gente tomar uma decisão radical, Ele está dizendo assim: calcule, faça o cálculo. Porque quem não calcula
não termina. Não venha com essa ondinha para dizer para Deus assim: eu não sabia. Como é que é? Quer dizer que entregar a vida a Jesus tem que mudar de vida? Ah não, peraí. Quer dizer que entregar a vida a Jesus, eu não posso mais fazer as coisinhas que eu fazia. Aquelas coisinhas, minhas coisinhas de estimação. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não é brasileiro. Não tem jeitinho com Jesus. Jesus é divino. E outra coisa, e nem a gente é brasileiro, a gente é cidadão do céu. A gente é cidadão do céu. Por isso que Deus é aberto e Ele já ensina, faz desse jeito. Lucas 14:28 diz: qual de vós, querendo edificar uma torre, não vai se assentar primeiro, fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Qual é o rei que, indo à guerra contra outro rei, não se assenta primeiro para consultar se com 10.000 pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, uma vergonha. Estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Às vezes a pessoa acha que Jesus estava mudando de assunto, porque sai de uma fala direta, começa meio que numa parábola. Jesus está aliviando. Não, Jesus está aprofundando o confronto. Deixa eu te dizer agora é que o negócio vai pegar mais fogo. Bora? O tópico 1 foi moleza. É só uma decisão radical. Agora, o que Deus está querendo que eu e você façamos é que a gente se sente, pare um pouquinho e comece a refletir. Jesus não está te chamando, escuta, para você simplesmente se emocionar, levantar a mãozinha quando a gente contar de 1 até 3 e o pessoal vibrar com a sua decisão. Deixa eu te falar uma coisa: é melhor que não haja nenhuma decisão. E você sabe o quanto eu amo vidas. Mas é melhor que não haja nenhuma decisão se elas forem emocionais e não venham a ser racionais e espirituais, calculadas. Não é porque uma pessoa chegou para você e disse assim: e aí, vamos se entregar a Jesus? Eu estou emocionado, eu acho que eu vou, um arrepio. Não. O que Jesus está falando justamente é isso. Por isso que nessa primeira parábola Ele está dizendo assim: você não pode me seguir sem fazer as contas. Vai custar caro, vai doer, porque vai exigir de você coisas que talvez você ainda não esteja pronto para entregar. Por isso que tem pessoas que começam no fogo. O cadastro está aqui, mas o anjo está segurando. Fiquem tranquilos. Pastor tem uma visão privilegiada. Eu vejo você que está aqui também. Cuidado, não conversa não. Vejo o cadastro. Mas o que Jesus está querendo trazer aqui é o seguinte: sabe quando tem pessoas que começam no fogo, se convertem, e aí coisas começam a acontecer, a vida começa a ser mudada, vai para o encontro com Deus, é tremendo. Daqui a pouco esfria do nada. Por quê? Porque as dificuldades começam a vir. E aí a pessoa diz assim: peraí. Eu pensei que era melhor. Eu pensei que não ia ter muita luta, não. Eu pensei que lá dentro de casa, com as pessoas que ainda não eram convertidas, ia ser assim, no estralar de dedos, de repente todo mundo salvo. Porque eu era da balada, pastor, eu era da balada.
Eu sabia que quando eu tivesse me convertido, todos os meus familiares iam dizer assim: agora não, agora eu tenho que entregar minha vida a Jesus. Mas agora eles estão querendo que eu volte para a balada, dizendo que eu estou muito fanático, que eu só quero ir para a igreja, que eu quero ir para a célula. Sabe uma coisa, pastor? Dá não, essa coisa de... Não diz a Deus que Ele nunca te avisou, porque Ele avisa. Gente que disse sim para Deus um dia e daqui a pouco está lá sentadinho no banco da indiferença, dizendo: não quero mais saber do Senhor, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de... Talvez tem gente hoje aqui que justamente está vivendo isso. Um dia você até esboçou o carregar da cruz. Sabe o que aconteceu? Você não continuou, porque não calculou o custo. Aí você começa a pensar em pessoas que, foram tão usadas. Aquela pessoa ali que foi aqui que me levou a me batizar. Foi aquela ali que pagou o meu renovo. Meu Deus, agora está desviada. O que aconteceu? A gente cantou uma canção que falava que a gente não quer se emocionar só. Filhos, eu não venho para esse lugar para me emocionar. Eu venho para cá para me entregar. Eu não venho para esse lugar para me arrepiar. Eu venho para esse lugar para me prostrar. Eu não venho para cá porque a música é boa. Eu venho para cá porque eu sei que quem eu adoro é bom. A gente podia ter ou não ter instrumento. O pessoal da China está lá, igreja subterrânea, sem poder fazer barulho nenhum. Penso numa unção, penso numa glória. Por isso que se eu não calcular da forma correta, eu vou começar, mas só por impulso. Então eu vou te dizer, não vem por impulso, vem com a decisão certa, radical, e entendendo que, escuta, vai ter que carregar uma cruz, que a coisa parece que vai piorar, mas o mesmo Deus que diz: segue, se nega, morre, é o Deus que vai dizer assim: vai valer a pena. Vai valer a pena, porque no fim, quando a gente entende que o Evangelho não é essa corridinha de 100 metros, Deus não está à procura de simplesmente Usain Bolts. Foi pregado domingo. Deus está à procura de maratonistas. Não. Deus está à procura de Iron Man. Deus está à procura de gente que vai até o fim. E deixa eu dizer uma coisa: não chegou ainda o fim. E quando chegar, não sou eu que vou avisar, é Ele. Por isso que, enquanto o tempo passa, a gente vai, a gente continua. Está lá no trabalho, aquela batalha, mas você está levando o Evangelho. Está dentro de casa, quer a salvação dos seus parentes. Está aquela batalha, mas continua levando o Evangelho. Em qualquer lugar onde você está, está lá. Não para, persevera. Por quê? Porque você já calculou o custo. Essa é maratona, é uma construção. Mas interessante, porque na segunda parábola aí ele já começa a falar de guerra. Porque a jornada que eu e você temos pela frente é uma guerra. É guerra. Lembra que eu disse que Jesus não está ali levantando fãs, está levantando soldados? É guerra. A nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. Ei, deixa eu te falar, a nossa guerra é contra o pecado. Por isso que
A gente sempre fala, a gente vai falar a verdade. A gente vai falar a verdade sem medo contra o pecado, contra o sistema do mundo, contra os desejos da carne, contra os ataques do inferno. Porque, deixa eu te dizer, nós não somos coaches. Nós não estamos aqui para trazer palavras de motivação. Nós estamos aqui para trazer palavras de rendição, transformação. E quando a gente faz isso, quando a gente faz isso, tem gente que não entende. Tem muita gente que acha que é só levantar a mão no apelo. Não, é continuar prostrado até o fim. Independência, dobrado diante dele. Porque quem não calcula não termina. Somente aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Mas para encerrar, vamos fazer de novo. Para encerrar, eu estou imaginando se está acontecendo a mesma coisa nos outros campos. Olhe lá. Depois vocês façam um vídeo aí para eu ver se está acontecendo. Quem não renuncia tudo, não tem nada. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Tu és o meu tesouro de valor, Yeshua. É como aquele jovem rico que chega achando que ia tocar o coração de Jesus e Jesus, eu quero ir para o céu. Ele falou mais ou menos isso. Como é que eu faço? E ele diz assim: conhece os mandamentos, né? E Jesus começa a falar mandamentos que ele mesmo, o jovem, ele praticava. Estava aparentemente tudo certo. É como se ele dissesse assim: Jesus, eu vou para a célula, eu já sou batizado, já fiz encontro, já fiz renovo, já fiz águias, já sou líder. E aí Jesus diz assim: mas tem uma coisa que ainda não pertence a mim. Escuta, se você não coloca a vida toda nas mãos de Jesus, você não colocou nada. Nada. Jesus diz assim: tá bom, então pega tudo que você tem, dá aos pobres. Por isso que lá em Lucas 14:33 ele fala assim: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo assim: talvez você não pode. Eu vou te dizer, se você não renunciar a tudo, vai ter um pouco de dificuldade. Não, ele está dizendo: não pode, não pode, não pode. Porque se Jesus não tem tudo, não tem nada. E essa palavra do grego, renunciar, usada como exemplo de alguém que se despede de alguns parentes antes de embarcar numa longa jornada. Ou seja, é uma pessoa que está dando adeus, está cortando o vínculo, está se despedindo para sempre. O reino de Deus, ele não aceita discípulos de meio coração. Pessoas que dizem assim: metade do meu coração é teu,
Discípulos de Jesus são aqueles que entregam tudo, porque sabem que se tem alguma coisa, não tem por si mesmo, ou por si mesma, tem por Ele. A minha pergunta hoje, para mim, para vocês é: a gente vai aceitar esse chamado? Essa palavra profética? A gente vai aceitar o sair daqui? Sair daqui e entender que tem algo a ser feito lá fora. E quando eu digo algo a ser feito lá fora, é entender que tem vidas para a gente alcançar, e só se alcança aceitando o chamado. E quando a gente aceita o chamado, a gente entrega tudo. Esses dias eu recebi um vídeo de uma pessoa aqui da igreja, e Deus colocou algo no coração dessa pessoa. Essa pessoa entrou no ônibus, e eu acho que essa pessoa sempre entra no ônibus para fazer isso. E essa pessoa começou a falar de Jesus, mas não é daquela forma chata, é uma forma tão linda. E de repente, as pessoas que estavam no ônibus foram tão impactadas que elas começaram a aplaudir, gente. E ele: é isso aí, vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. E todo mundo parecia uma igreja. Eu não sei, mas eu acho que ele é um ex-presidiário que viveu muita coisa difícil na vida, mas hoje ele está livre. Pagou o preço, mas ele sabe quem pagou o preço por ele, e por isso que ele deixa a vergonha de lado. Eu acho que ele dá o testemunho dele no ônibus. Eu não vi todo, não mandou um vídeo todo. A pergunta que eu faço para mim e para você, sabe, quando eu vim hoje pregar essa mensagem, o que mais doía no meu coração e o que Deus mais falava era: filho, eu estou voltando. O que é que a igreja vai fazer? A igreja vai atrás de profecias para a sua vida, ou vai atrás da minha? E se tem uma profecia que eu quero que eu e você hoje viemos a deixar dentro do coração, é essa: vamos seguir a Jesus, vamos negar a si mesmo, vamos carregar a cruz. Sabe por quê? Enquanto a gente carrega a nossa, as pessoas vão ver que a gente está carregando. Aí isso vai chamar atenção, e as pessoas vão olhar e vão dizer assim: o que está acontecendo? E quando eu digo, em qualquer lugar onde a gente for. Hoje Dalita foi fazer um procedimento no rosto, e de repente eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá tinha uma menina que toda vez que a gente vai lá, a gente convida para vir na igreja. O nome dela é Ellen. Eu disse: você vai vir domingo é aniversário dela. Mas aí eu percebi que não só tinha Ellen não, tinha umas 5 meninas. E eu disse: e vocês? Já convidaste tuas amigas, Ellen? Aí elas ficaram tudo assim, né? Aí eu disse: você frequenta alguma igreja? Eu frequento hoje. Maravilha, tá bem então já. E a outra: eu sou tal. Então também vai para a igreja. E sem eu saber, praticamente todas já eram crentes. Mas sabe o que eu fiz? Eu lancei a semente. Eu chego lá nos Estados Unidos, vou comprar carne. Lá a picanha tá barata. Vou levar todo mundo para Orlando. Vamos comer picanha. O pessoal de Orlando tá. Sabe, tem um cara lá chamado Marcos, que trabalha no açougue. Toda vez que eu vou lá, eu pego no pé dele: Marcão, cadê tu? Pastor, eu vou. Ele ainda não foi, mas toda vez eu vou lá e digo: cadê tu? Eu estou orando por você. Você é especial para Deus. Vai chegar a hora. Eu vou lá cortar meu cabelo.
Bahia, já levei Bahia. Bahia baiano, se converteu lá. Tem um cara chamado Japa. Japa, tô de olho em tu. Abre o olho. Filhos, deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem qual é a visão dessa igreja? Temos uma missão e não vamos fugir dela. Vamos ganhar as multidões. Dá muito bem delas. Amamos a nossa igreja e ela é do Senhor, de Paulista para o mundo. Muito prazer. Somos a família do amor. Fique em pé no seu lugar. Eu te entrego tudo.